noite a todos e todas. Boa noite, Jante, fotógrafo. Boa noite, Pedro, jornalista combativo, que eu aprendi a conhecer e respeitar muito nesses últimos anos. Boa noite, Fernando. Um prazer estar aqui com você. Boa noite, Teia. E uma boa noite especial ao amigo Ângelo Cretan, que é uma liderança indígena muito importante no Paraná, liderança de Caingangue, que tem como uma simbologia muito grande, além da militância e da disposição de luta do Cretan. O Cretan é filho do Ângelo Cretan. Acho que tem que falar sempre, sempre lembrar do Ângelo Cretan. Ângelo Cretan foi eleito vereador em 76 pelo antigo MDB, primeiro vereador indígena eleito em toda a história da política brasileira, e assassinado nos anos 80 devido à sua luta de proteção da madeira da sua reserva. Então, a presença do Romancio, do Cretan aqui com a gente, para mim é muito simbólico, muito importante. Companheiro que eu aprendi a admirar e aprendi a conhecer também nesses últimos anos, pela sua intransigente luta dos direitos indígenas de todos os povos indígenas do Brasil. Assim, uma saudação rápida, só para iniciar a conversa, e depois passar para o João novamente. A gente vive uma situação sui generis no Brasil. Nós temos 3 crises sobrepostas. Temos uma crise sanitária, que é a do Covid-19, temos uma crise econômica que está se agravando, que vem de 4 anos para cá, e uma crise institucional política de maneira muito agudizada. Então, nós talvez seja o único país do mundo que tenhamos essas 3 crises ao mesmo tempo, o que, obviamente, a gente olha para o horizonte de nuvens muito pesadas em todos os sentidos. E na questão indígena, eu acho que eu queria iniciar jogando esse mote. Nós sempre tivemos, eu acompanho desde 89, eu milito na questão indígena, militei na UPAM, militei no CIMI. Nós sempre tivemos governos, alguns governos antipáticos, outros um pouco mais simpáticos da questão indígena, governos indiferentes, mas nós nunca tivemos um governo inimigo de morte dos povos indígenas, como estamos vivendo hoje. Então, é algo que a nossa geração nunca viveu, e creio que os indígenas também não. Ou seja, não é um governo que é antipático, é um governo que não é antidígena, é inimigo dos povos indígenas por N motivos. Então, eu entendo que tudo isso cria um espectro muito complicado e muito desafiador para nós, jornalistas, nós, militantes da esquerda, para que a gente possa superar esse momento muito triste da República Brasileira. Não tenho dúvida que vamos superar, mas tem que estudar, tem que debater. E vamos ao bom debate. Como diria o falecido Manuel Fernandes, né? O bom debate pode não trazer a luz, mas acaba com muita ideia imbecil. A gente acaba com algumas ideias imbecis a partir desse debate entre nós aqui, comandados pelo Joca. Obrigado pelo convite, Joca. Obrigado, Paulo. Você lembra muito bem, né, que nós temos um governo que é inimigo, realmente inimigo, e nós temos que combater o inimigo. Então, convido agora também para fazer sua saudação inicial, uma das lideranças indígenas do Paraná, Cretan Caingangue. O Cretan, ele é o coordenador executivo da PIB aqui pela região sul, né? E o Cretan vai nos trazer algumas informações e aí nós vamos fazer um bom debate com ele também. Cretan, seja bem-vindo ao Terra Sem Males, né? E que você né, já está aí com a palavra, pode ficar à vontade. Então, quero cumprimentar cada um de vocês, né, que fazem parte aí da conversa do dia de hoje, e o professor Paulo Porto, Joca, Tavares, né, e os outros companheiros que estão participando, e agradecer a Terra Sem Males, né, por ter nos convidado, né, sempre é uma oportunidade grande quando recebemos esses convites, né, e que a gente tem essa participação, acho que até para a gente poder esclarecer a sociedade, quem nos assiste e também a nossa posição, né, qual que é a posição do movimento indígena. Eu, assim, desde que eu milito e desde que eu me entendo por gente, como a gente fala, né, assim, eu não lembro o momento que a gente teve um governo, assim, que conseguiu entender dentro das políticas do Estado brasileiro. Eu não lembro, assim. E
Então, todos os governos que, por mais que a gente tivesse diálogo, desde que eu entrei daí para a militância, mesmo que a gente tinha diálogo, eu nunca vi nós construir nada que se não fosse através de fazer uma luta muito grande, ter que fazer uma resistência, cobrar, fazer mobilização para que a gente consiga garantir direito. Agora, o Bolsonaro, ele já declarou nosso inimigo, então, quando ele só era candidato ainda, né? Então, a gente, depois de eleito, então, para nós, ele já foi certo qual que eram as pretensões dele com nós, com povos indígenas no Brasil, né? Eu acho assim que a história ela mostra, né, que nós os indígenas fomos apagados da história do Brasil, dos livros, né? Hoje a própria educação tem 2 páginas no máximo que fala dos povos indígenas e dos negros também, durante aí quando vieram ao Brasil que foram escravos, e nós indígenas fomos extintos, né? Por mais que tenha várias matérias que falam sobre a questão indígena, mas na educação a gente foi extinto e assim a gente muitos povos foram dizimados nesses 520 anos, né, para que essa política ela fosse avançando para dentro do Estado brasileiro e que o Estado fosse crescendo, usando dos recursos naturais das terras indígenas e nos usurpando a nossa terra. Nós perdendo a nossa identidade territorial, nos tirando esse direito territorial que através do desmatamento, porque muitos de nós, povos indígenas, a gente reconhece o território através do meio ambiente, né? Do ambiente, né? Que é a floresta, que é os rios, né? Que são os animais, tudo são com tempo, são com prazo, então se identifica o território. E a partir da hora que você derruba o território e transforma em soja, você faz com que aquele povo perca aquela identidade territorial, como foi a região sul. A região sul, nós sabemos, assim, para quem nasceu, quem é Caingangue, quem é Guarani, quem é Chopin, Xetá e Charrua, que são os 5 povos do sul, nós sabemos que o fascismo a gente enfrenta desde que nascemos, assim. A gente, o sul, trouxe esse fascismo da Europa, com a chegada europeia no sul. Eu sempre falo que a Europa, no Brasil, só tem uma Europa, é o sul do Brasil. O Brasil ainda é muito forte essa presença europeia no sul, e essa presença europeia ela tem seu lado racista, seu lado preconceituoso e seu lado de avanço, né? E a soja mesmo nos trouxe uns grandes problemas, né? E na sequência a gente vai estar debatendo, e fomos a primeira região que se plantou o primeiro pé de soja, né? Aí a partir daí essa soja se espalhou para o restante do Brasil, chegando até o norte do Brasil, e hoje é a última fronteira agrícola que eles chamam, que é o norte do Brasil. E junto levou os sulistas, né? Então, você acha sulista no Mato Grosso do Sul, que usurpou terra indígena. Você vai para Rondônia, você acha sulista, ou paranaense, ou catarinense, ou gaúcho, que usurpou terra indígena, e no norte assim, e isso foi para a região sudeste, centro-oeste, sul e no Paraguai, né? No Paraguai, os Guarani perderam as terras deles lá para os Brasiguaias, que eles chamam, que é os sulistas. Então, o Sul é uma região fascista, muito forte, ainda tem descendentes de nazistas, ainda principalmente no Paraná. E o fascismo, né? Eu morei por muito tempo na capital do Paraná, em Curitiba, e a gente vê no olho das pessoas. Então, para nós, assim, da região sul, não é novidade essa questão do Bolsonaro, não. E sua política genocida, que nós estamos chamando, que é uma política genocida que hoje não cabe somente para nós, para o Estado brasileiro, mas ele cabe a nível mundial, né? Porque hoje tudo que se fazer de perversidade no Brasil afeta todo mundo, né? Pela questão do aquecimento global, das mudanças climáticas, né? Então, toda vez que você desmata da maneira que está acontecendo na Amazônia, que você está explorando com garimpo, está explorando aí com desmatamento, o mundo também está em risco, está em perigo. Então, eu considero que o Bolsonaro não é um inimigo só nós como indígenas, só como brasileiros que lutamos contra o Bolsonaro, mas é para o mundo. Hoje ele é um inimigo do mundo e o mundo precisa se atentar para isso, porque nós até aqui nós fizemos a nossa parte e continuaremos fazendo, firme, lutando, porque essa questão de que dá vida, né? Muitos falam, eu morro por uma causa. Nós indígenas
a gente já nasceu com essa missão e para os líderes é uma honra. O próprio Ângelo Cretan, que é meu pai, né? Quando morreu com honra, porque morreu no meio da luta. Então, tipo, nós temos honra se morrer na luta. De outra maneira, talvez não seja tão honrado, mas no meio de uma luta. Então, a gente sempre vai ter essa resposta. E Bolsonaro já declarou ser nosso inimigo aí, quando ele era candidato, ele já era nosso inimigo. Oi, Cretan e Paulo Porto, né? Como vocês estavam comentando aqui, isso que o Cretan fala, assim, a gente vê nos olhos das pessoas, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção também no que ele conversou agora há pouco, falou para a gente, foi que não é novidade essa perseguição, essa maldade, isso não é uma novidade. Eu queria ouvir um pouco de vocês, Paulo e Cretan. Apesar de não ser novidade, eu queria que vocês pudessem situar a gente, assim, pontualmente, quais são as principais dificuldades lidando com esse governo, com esse Estado, com esse inimigo institucional que é o Estado, né? Assim, pontualmente, onde que está sendo mais sentida essa perversidade desse Estado? É na FUNAI? Por exemplo, nós estamos agora nessa pandemia, né? Nós estamos com esse problema de saúde. A FUNAI, ela está ajudando ou está atrapalhando nesse momento, né? E, então, eu queria saber, conversando semana passada com o João Paulo, do MST aqui, também ele falou para a gente do desmonte que foi tanto da CONAB quanto do INCRA. Que desmonte que vocês estão sentindo nesse governo inimigo, como bem definiu o Paulo Porto, né? Eu queria que vocês situassem um pouco para a gente essas perdas institucionais aí, essas perdas de direitos, mas essas perdas também do avanço institucional mesmo dos povos indígenas, dos povos originários, nesse momento cruel que a gente está vivendo. Eu falo primeiro, Cretan, vou falar rapidamente e passar para o Cretan. O Cretan tem muito mais condições de responder essa pergunta sua, né? Eu vou fazer um panorama rápido, mas eu creio que o Cretan tem muito mais dados para poder avançar nisso. Assim, só para você ter uma ideia, né, o que piorou, né, que a gente vê sensivelmente desde o golpe de 2016 vai piorando muito o preconceito, o ódio com os povos indígenas. Eu tive esses dias na aldeia de Wilson, do Rofu, em Guaíra, e conversei com o cacique Wilson, falei, cacique, como é que estão as coisas agora com a Covid-19? Ele me deu o seguinte relato, falou, Paulo, mudou pouca coisa, porque nós já estávamos confinados na aldeia, nós somos ameaçados então por toda a cidade de Guaíra, seguimos confinados. Nós não tínhamos emprego, seguimos sem emprego. Então só aumentou nossa fome. Agora, no resto, as coisas só pioraram, que já eram ruins, né? E hoje, inclusive, estive em Terra Roxa, e aí eu queria fazer um grande reconhecimento ao MST, levando mantimentos com a colaboração do MST, da Igreja Anglicana, levamos 100 cestas básicas para 6 aldeias de Terra Roxa. E agora à noite fiquei sabendo que na madrugada de ontem a aldeia do Wilson foi bombardeada, ela foi atacada por pessoas atirando, inclusive 5 da manhã de ontem, pessoas atiraram em direção, homens desconhecidos, possuíam um carro atirando em direção à aldeia do Wilson. Inclusive, então, isso eu acho que está acontecendo, ou seja, esse ódio, que até então era um ódio às vezes velado, ele agora se materializa, né, de maneira muito violenta. Basta ver que nunca se assassinou tanto lideranças indígenas como o povo Guajajara do Maranhão, está sendo um genocídio contra os Guajajara, algo assim assustador o que está acontecendo, de ameaças, e ameaças não são ameaças, de crimes materializados. E na questão da FUNAI, então, o que mudou, na minha opinião? É aí que eu queria muito que o Cretan avançasse. A impressão que eu tenho, Cretan, é que sempre nos governos, desde Collor, FHC, Lula, Dilma, a FUNAI tinha uma contraposição, né? Claro, mesmo quando você tivesse governos que não eram simpáticos aos indígenas, você tinha na FUNAI uma certa salvaguarda em relação aos direitos indígenas, bem ou mal, dos servidores da FUNAI concursados, do presidente da FUNAI ou da presidente, que sempre era muito ligada à questão indígena. Os indígenas minimamente conseguiam dialogar com a FUNAI e tensionar a FUNAI. Com o governo Bolsonaro, houve um desmonte de colocar pessoas anti-indígenas, criminosas, à frente de cargos fundamentais da FUNAI. Inclusive, a FUNAI hoje vem fazendo um papel anti-indígena, coisa que eu nunca vi em todos os meus anos de indianista. Tanto recentemente tivemos a notícia que a FUNAI ela perdeu o prazo, ela abriu mão
de recorrer, por exemplo, no sentido de conseguir garantir a posse de terras indígenas aqui no sul do país. Ela simplesmente abriu mão. Isso nunca aconteceu. Ou seja, a FUNAI não defende mais os indígenas, ela abre mão e defende, inclusive, ela defende laudos do agronegócio. Isso é novo, eu nunca vi. Então, a impressão que eu tenho é mais que um desmonte da FUNAI, porque a gente viu o esvaziamento da FUNAI desde Collor, desde a FHC, com o Lula um pouco, com a Dilma também houve, lamentavelmente, mas o que eu sinto agora não é um desmonte da FUNAI, é colocar pessoas anti-indígenas em cargos chefes, quer dizer, em cargos chaves da FUNAI, e assim viabilizando qualquer trabalho indigenista, inclusive um trabalho criminoso contra os indígenas. Isso para mim é a grande novidade que eu tenho visto em relação à FUNAI, coisa que eu nunca vi nesses meus anos de indigenismo. Então, por isso que eu falo que é um governo inimigo, anti-indígena. Claro que a Covid-19 piora muito, né? Eu estava, antes de entrar nessa live, eu estava vendo os dados, até ontem, segundo o ISA, se tivemos 44, 45 óbitos entre os povos indígenas, que nós sabemos. Isso tem muita subnotificação, né? Em especial na região amazônica, que está sendo um grande epicentro no Brasil, está sendo a região amazônica e chegando a povos indígenas. Felizmente, aqui no oeste do Paraná, eu falo das aldeias que eu frequento, né? As aldeias de Guaíra, Terra Roxa, as 21 aldeias não reconhecidas, os Teporá-Guarani, e as 4 reconhecidas pela FUNAI, não tem nenhum caso, felizmente. A gente tem monitorado. Mas, para o norte do país, a região está muito, muito complicada. Então, eu acho que os ataques assim que vêm para cima de nós como povos indígenas, esse ataque já faz um tempo aí que está acontecendo. Principalmente com a questão dos retrocessos dos direitos constitucional que nós garantimos aí em 88, né, que o meu avô participou, que foi o Francisco Luiz Caingangue. Ele teve na Constituinte em 88 e ele foi o que participou para garantir os 2 artigos, o 231 e o 232, né? Mas esse ataque sobre a questão dos direitos indígenas, eles já vêm assim fragilizando a FUNAI, principalmente porque em todos os governos, né? Tipo, nós não conseguimos avançar nos últimos anos, nos últimos 20 anos, aí a gente não conseguiu avançar. A demarcação de terra, por exemplo, assim, a gente teve algumas, né? Por exemplo, na época do governo Lula, nós tivemos o Raposo Serra do Sol, que foi homologado, mas fora isso, a gente teve muita pouca coisa. No governo Dilma, a gente teve algumas terras que foram reconhecidas, né? Foi feita a portaria declaratória como terra indígena, e no Temer, zero, e no Bolsonaro ele já tinha anunciado que nada, né? Mas especificamente sobre a questão da FUNAI, ela também veio no mesmo processo. Ela veio nos últimos 20 anos, assim, tipo, enfraquecendo inclusive com orçamento dentro da FUNAI, e sucateando o órgão, né? E o órgão veio sendo sucateado até chegar nesse momento, no momento Bolsonaro, que é o momento agora o Ministério da Agricultura lá para dentro, né? Inclusive foi tudo uma política deles de tirar do Ministério da Justiça FUNAI, mandar para o Ministério da Agricultura, a demarcação de terra aí lá para o INCRA. Então, tipo, era tudo uma estratégia assim de parar com demarcação mesmo. Se já não estava acontecendo, era não acontecer mesmo. Isso aí. Então, e daí agora o Naban Garcia, né, que é do Ministério da Agricultura, ele por exemplo, a instrução normativa 9 da FUNAI, é tudo projeto dele, que não é projeto de agora, já é antigo. Eles já tentaram de várias vezes travar a demarcação e parar com a demarcação. Por exemplo, a instrução normativa, né, na fala dele, na fala do presidente, que agora eles iam levar paz para o campo, para os agricultores, e iam levar paz para nós indígenas. Na verdade, a instrução normativa, ela dá paz para eles, mas para nós é o início do genocídio mesmo, né? Então, o órgão, infelizmente, é assim como aconteceu com o IBAMA, né, que hoje que era o principal órgão aí que poderia estar dando um apoio nas terras indígenas aí sobre a questão dessas invasões que estão acontecendo agora durante a pandemia, que é um momento muito difícil para nós, a pandemia, devido à questão de ela estar se avançando agora mais forte no meio indígena, e a gente sabe que hoje quase todas as regiões aí estão UTI, hospitais estão tudo lotados, e agora está chegando em nós. E daí agora que nos começa a nos preocupar também, né, o movimento indígena, a PIB, as organizações regionais, a gente está muito preocupado pela questão de para onde que vai os nossos doentes.
as pessoas que precisam de tratamento, que precisam de uma UTI, por exemplo, para onde que vai, né? Então, para um nível da sociedade civil, ainda tem essas UTIs, mas quando chegar a nossa vez. Então, eu acho que uma atitude do movimento indígena foi muito importante, porque desde março, quando a pandemia se tornou já mundial, que todos os países aí tinham que ter suas políticas para conter a pandemia, o movimento indígena, o acampamento Terra Livre era em abril, nós já cancelamos o acampamento Terra Livre, e foi a primeira instituição no Brasil assim que foi já direto, disse, não podemos mais aglomerar em o nosso movimento, o acampamento Terra Livre está cancelado, que era final de abril, e agora vamos se organizar nas comunidades para poder fazer as barreiras sanitárias nas terras indígenas, para que não entre pessoas lá e para que a gente não saia também, e para que a gente não consiga, que senão já estaria muito, muito pior nesse momento. Então, as lideranças indígenas, organizações, o movimento indígena, assim, tomou uma atitude bem rápido, porque a gente sabia que o projeto mesmo é um projeto genocida mesmo. Então, para nós, assim, quando a gente viu aí o Ministério agora o Ministério da Saúde, que nós somos ligados, porque tem a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é outra questão também, além de FUNAI, é a questão da saúde indígena. Quando encheu de militar ali, a gente se preocupou mais ainda também, porque o que a gente vê agora, por exemplo, durante a ditadura militar, nós tivemos 8.500 indígenas que morreram durante a ditadura militar aí, que cometeram um crime contra nossos povos em todo o Brasil, né, e ficou escondido nos últimos 30 anos, ficou escondido, né, agora com a Comissão da Verdade, que mostrou essa mortandade indígena. Né? Então, a gente fica... o processo, na verdade, no Brasil sobre a questão indígena é isso, é pegar e esconder, né? Então, agora, por exemplo, a Secretaria de Saúde Indígena, tudo que vier de informação sobre a questão da contaminação por parte dos indígenas, a morte dos indígenas, eles pedem que primeiro, para divulgar essas mortes, tem que passar pelo jurídico da secretaria. Então, por exemplo, nós estamos falando, o movimento indígena fala que tem um número tal de mortos, porque vem das comunidades para nós, mas a secretaria mostra que não dá nem a metade. Se vocês for olhar entre o site da Secretaria das Mortes Indígenas e entre o que a PIB tem passado, que é a quarentena da PIB oficial, ali está mostrando diariamente, né, o avanço, a contaminação e as mortes. E na secretaria você vai ver, está parado mais de 10 dias que não morreu indígena, mas está morrendo diário também. Nós já estamos com morte diária indígena. Então, é uma maneira de tipo, deixar nós assim sem ter acesso às principais políticas, né? E nós continuamos sempre na luta pela terra. Esse é o nosso principal foco, né? Inclusive, aí, essa semana ia ser votado a terra indígena Xoclém, né? Que é de repercussão geral, né? O que for votado a terra indígena Xoclém é o que vai acontecer com o restante das terras, né? Que estão por reivindicação de nossas lideranças, das nossas comunidades. E essa semana não aconteceu, então foi prorrogado aí para mais 2 semanas aí para sair a votação de novo. Na fala do Cretan, se possível, Teia, nessa questão da CESAI, se pudesse aprofundar, me parece que vocês têm feito já uma luta contra um desmonte, né, dessa Secretaria de Saúde Indígena, que já vem de um tempinho, né? Ano passado, se não me engano, vocês ocuparam também, não era a primeira vez, a CESAI aqui em Curitiba, para reivindicar essas questões, né, que parece que já havia um desmonte. Se você pudesse recordar isso um pouquinho para a gente, que parece que é uma luta central nesse momento, que vocês já estavam fazendo desde antes, né? E só completar, Pedro, essa tua pergunta para o Cretan, só completar também que me chamou a atenção na fala dele, era uma das perguntas que eu tinha até anotado para questionar ele, por que havia diferença nos números da CESAI e nos números da PIB sobre os casos da Covid-19 entre os povos indígenas, né? E ele colocou muito bem ali essa questão, porque eles estão burocratizando isso, querendo que passe primeiro pela jurídico da secretaria, para daí oficializar os casos, sendo que a associação já tem essa informação.
Então, a CESAI, né? A CESAI, quando o governo assumiu e o ministro da Saúde assumiu, que foi o Mandetta, a primeira portaria dele foi municipalizando a saúde indígena, indo para os municípios. O professor Paulo Porto sabe bem o que é ser indígena dentro do município, né professor? Como falou, o pessoal de Guaíra ali vive já em isolamento, já vive, né, em quarentena direto, porque tem que se cuidar da discriminação, do racismo. Imagine sem municipalizar a saúde, né, ir lá para o município, nunca vai ser atendido. Então, já desde acho 5 dias, foi no dia 5, no dia 10 de janeiro, ali, quando eleito, então, o Bolsonaro, que assumiu o Mandetta, assim que ele assumiu, o primeiro projeto dele foi isso, era municipalizar toda a saúde indígena, e a estrutura da secretaria ficaria só como para as informações, para saber, para repassar para o governo, mas não teria nenhuma atividade assim mais presente, né? Então a gente fez essa luta. O Sul já começou quando a gente soube, porque sempre quando dá alguma coisa, nós do Sul já somos os primeiros a se pronunciar em tudo. Na história aí sempre a gente deu esse primeiro início das lutas, que foi defender a secretaria, e isso daí a PIB chamou para uma mobilização nacional e fomos atendidos em todo o Brasil, porque isso daí é uma questão que a gente sabe que no caso de municipalizar a saúde, todas as regiões iam ser afetadas, né? Então, a PIB partiu para esse chamamento, a gente conseguiu mobilizar todo o Brasil foi mobilizado em várias áreas, em vários pontos, assim, que dá visibilidade nossa para aquela questão, e a gente conseguiu reverter, né? O ministro manteve a secretaria da mesma maneira que estava. O orçamento é um orçamento que a gente sabe que eles também tentaram cortar por várias vezes, e a questão dos funcionários também, né, das pessoas que trabalham com nós. Então, são lutas que são diárias. Para nós, assim, não existe assim, aquele momento que a gente não está lutando. Assim, é diário. Então, temos que se manter sempre firme, sempre lutando. É difícil, porque muitas vezes a gente vê nossos parentes aí nas regiões onde eles estão, nas aldeias, né, sofrendo toda essa pressão que está acontecendo, né? Eu mesmo, que eu moro também numa área de retomada, eu tive uma tentativa de homicídio e tive várias ameaças ali já nessa área, porque é uma área de retomada. Então, para quem mora em área de retomada, é difícil, não é fácil, além de você não ter as políticas dentro da área de retomada por causa da questão de que você não tem nenhum documento oficial. Somente você passa que naquele local os antepassados tiveram ali, você tem direito àquela terra, né? E as políticas ficam tudo atrasadas, seja da saúde, seja da educação. E isso faz com que as pessoas que estão ao redor ali tomem essas atitudes mais radicais, né? E nós resistir. E uma coisa que eu queria ilustrar, pegando a fala do Cretan, para as pessoas entenderem isso que ele falou, é muito importante. Ou seja, por que os indígenas lutam contra a municipalização da saúde indígena, como lutam contra a municipalização da educação escolar indígena? Vocês imaginem, por exemplo, uma cidade como Primavera do Leste, Mato Grosso. Uma cidade comandada pelo agronegócio local, cujo prefeito e todos os vereadores são eleitos pelo agronegócio. Aí lá tem uma área, uma luta, uma área de litígio, que os chavantes estão lutando, que é a área Maracé. Então, vocês imaginem se essa prefeitura, que é comandada pelos inimigos dos chavantes, dos indígenas, ela é a responsável por levar a política de saúde e educação naquela comunidade que ela não reconhece. Nós temos um problema seríssimo. Então, por isso que a grande briga é para federalizar, manter, né, federalizada a questão da saúde e da educação, para poder salvaguardar esses indígenas, que eles têm que ter alguém que os defenda. Porque, geralmente, os municípios, quando tem litígio, são municípios inimigos. Basta ver Guaíra, basta ver Terra Roxa, né? São municípios, o prefeito é inimigo dessas áreas retomadas. Por isso é muito importante, e o Cretan lembrou muito bem, esse presidente toma posse, nos primeiros atos do ministro da Saúde é municipalizar, né, a saúde, que seria uma catástrofe. Então, assim, é um presidente que vem na contramão desse debate. Só retomando também aquele debate sobre o que mudou, eu lembrei agora de um caso que também exemplifica bem. No governo Temer, nós tínhamos a procuradora, que é a Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República.
E ela, depois de uma grande luta, assim, de 10, 11 anos, o Ministério Federal, comandado pelo João Akira, a Sexta Câmara, se conseguiu fazer uma ação muito contundente contra Itaipu. Essa ação ela foi ajuizada pela Raquel Dodge no Supremo Tribunal Federal para que a Itaipu indenize os indígenas Guarani da região oeste do Paraná que foram assim, expulsos com a subida das águas e nunca foram indenizados. Bom, a Raquel Dodge ela sai da Procuradoria-Geral, vence o mandato, mas ela consegue mandar esse processo para o STF. O Aras assume, imediatamente ele retira, ou seja, o Aras retira o processo do STF e esse processo hoje está praticamente arquivado, nós perdemos. Então, é uma coisa que é assim, inimaginável isso acontecer. Então, é um retrocesso assustador o que está acontecendo em relação à questão indígena em todos os níveis, né? E aí, pegando novamente a fala do Cretan, depois o Cretan podia falar um pouco mais disso, que eu acho importante as pessoas entenderem, o Cretan falou em áreas retomadas. As áreas retomadas são áreas ainda em litígio, áreas originárias, os Guarani, os Caingangue, os Xetá, eles voltam a estar em cima dessas áreas, dessas terras, reivindicando para si. Hoje, no Paraná, nós temos várias áreas retomadas que o Estado não reconhece e é o pior lugar, nesse momento, da luta política indígena, porque você tem as ameaças, são áreas em litígio, você tem o preconceito, como o Cretão fala, as políticas públicas não chegam porque não são áreas homologadas, regularizadas, então a prefeitura ela tem esse argumento, olha, a área não é reconhecida, não posso colocar escola, não posso colocar saúde, são as mais vulneráveis. Só para se ter uma ideia, no oeste do Paraná, ou seja, de Foz do Iguaçu para cá, nós temos 21 áreas retomadas, 21, só de Foz para Guaíra. E nós temos apenas 3 áreas demarcadas, reconhecidas pela Justiça minimamente, que é a área de São Miguel e 2 em Diamante do Oeste, mas 21 áreas retomadas. Daí vocês pensam isso no Paraná. Até depois eu queria que o Cretão fizesse um panorama dessas áreas no Paraná, das áreas retomadas no Paraná, que as pessoas acabam não tendo claro, né? Nós vivemos uma luta intensa territorial no Paraná que as pessoas não percebem com muita invisibilidade, né? Por isso é importante momentos como esse para dar visibilidade às lutas indígenas que não são só de ter acesso aos direitos. Às vezes é ter acesso ao direito básico, que é o direito territorial que lhes é negado no Paraná. E só para você ter uma ideia, e eu já encerro o que eu já falei hoje, o Paraná, se pegar todas as terras demarcadas do Paraná, todas, vai dar 0,4% do estado do Paraná. Isso é ridículo. Repete para a gente, por favor. 0,4%. Paulo, na tua fala, há 2 anos atrás, né, a gente teve a oportunidade, pelo Brasil de Fato, também por questão pessoal, você apresentou para a gente, né, uma série de lideranças ali da região de Guaíra, Terra Roxa, dessa luta guarani histórica. E a primeira constatação muito forte é o que vocês estão dizendo, que o Cretan traz esse elemento no município, né, do racismo mesmo, da agressão, de situações absolutamente bárbaras e desumanas, puxadas por esses grupos mais atrasados do agronegócio local, esses grupos ideológicos também. Tem até um grupo, agora esqueci o site, ali em Guaíra, que é bem agressivo. Chama-se ONDIP. Isso. E eu me lembro uma coisa, Paulo, e estendo para o Cretan também na tua fala, você já alertava, né? Essa relação entre não demarcação e intensificação da violência, né? Se não estou enganado, você fez um raciocínio. E daí a gente, ontem à noite, tem mais um episódio ali na Irovi de disparo, né? Quer dizer, essa situação bizarra, pessoas passarem na frente, pessoas não, né? Capangas, jagunços, e atirarem, né? Quer dizer, é uma situação que as pessoas vivem no dia a dia e tentando viver em áreas minimamente próximas do urbano, né, para também ter acesso aos serviços, enfim, que é um direito. Então, só essa relação que vocês pudessem trazer, não demarcação, postergação disso e violência crescente, né? Pedro, só o Fernando também tinha uma pergunta para fazer. Dentro disso, você faz a tua pergunta depois que eles falarem sobre a violência da luta? Não, fica à vontade, pode seguir. Então, a questão da luta pela terra, né, em todos os momentos ela foi difícil. Todos os momentos, assim, tipo, não existe esse momento, assim, que foi fácil, né? Por exemplo,
o ano que você fez, porque a gente não conhece direito a história da luta pela terra, da retomada das terras. Então, as terras, a retomada começaram nos anos 70, com o Ângelo, que liderou aí, em conjunto com os Guarani, fizeram a primeira retomada, né, que foi uma autodemarcação, que é tirar as famílias e colocar as famílias indígenas, que foi em Rio das Cobras, né? Foi o primeiro. Depois foi para Chapecozinho, o Nelson Xangrê, no Rio Grande do Sul, e aí se espalhou para o restante do Brasil a luta pela terra. Então nunca foi fácil. E na época foi em plena ditadura militar, né? Que nessa época a ditadura militar imperava, inclusive dentro das próprias terras indígenas. Não tinha cacique, muitas terras indígenas era um capitão que tinha, que era do exército, né? Parece bem igualzinho que nós estamos vivendo hoje, que a gente viveu na ditadura. Os caras querem falar que não é uma ditadura militar esse momento, mas para nós eu não tenho mais dúvida sobre isso. Eles já estão comandando, eles têm um palhaço ali que eles dão as cordas para o palhaço, deixa o palhaço que, me desculpe os palhaços, porque a gente sabe que são pessoas honestas, trabalhadoras, né, que faz a felicidade, a alegria, o riso das pessoas, né. Me desculpe, eu não vou mais falar assim, porque aquele cara não merece ser chamado assim. Assim como a gente não pode chamar de louco também, porque os loucos são mais espertos, muitas vezes, do que esse cara ali, né? Tipo, não tem o que a gente falar dele. Talvez genocida seria o nome mais adequado. Verme também não dá de chamar, porque talvez verme, os bichinhos servem também para alguma coisa, então eu não sei do que chama ele, mas a luta pela terra sempre foi difícil e nunca vai ter esse tempo assim do qual a gente possa falar assim, não, ó, esse momento é um momento, mas o principal é que em todos esses momentos houve resistência, né? Seja aqui, seja em outras regiões, sempre se levantou lideranças. A gente sempre tem uma fala no meio indígena, quando uma tomba, a outra se levanta, sempre tem essa sequência. Mas esse momento é um momento bem violento, porque é um momento assim que a sociedade não entendeu ainda o porquê do decreto presidencial sobre a questão das armas, o porquê do presidente retirar dentro desse decreto a questão do monitoramento por parte do Exército das munições que são compradas. Então, para mim, assim, eu não tenho dúvida que nós já estamos sobre uma guerra civil, porque eu acredito assim que ele armou o lado dele, mas nós também somos combatentes, nós também somos de luta. Então, nós também se organizamos do outro lado. E essa guerra civil, acredito assim que agora ela está mais assim, mais próxima disso acontecer, infelizmente. Mas nós indígenas, assim, com certeza, a gente vai lutar e vai defender nosso território como a gente sempre fez. É difícil, porque você vê uma criança num acampamento. Eu morei, já estou há 6 anos nessa retomada. É difícil não ter água próximo do local ali, você não ter uma estrutura boa para poder morar, assim, né? Para você ver teus filhos muitas vezes passar necessidade, sentir fome, é difícil, mas é uma maneira de nós também, com lideranças, por exemplo, nós vamos passar. Se os nossos filhos têm só coisas boas, eles vão, amanhã ou depois, eles não vão dar continuidade a essa luta. Então, é importante, assim, para cada acampamento, para cada retomada, as crianças estão aprendendo. Então, essa luta pelo território e pela terra, ela nunca vai parar, porque as nossas crianças estão aprendendo com nós. Eu aprendi com meu pai, né? Eu aprendi com meus avós, aprendi com meus amigos lutar pela terra. Eu participei de várias retomadas de terra, né? Nossa, depois eu tinha vontade de morar numa retomada, de me estabilizar ali como um morador dentro de uma retomada, para mim poder sentir na minha pele o que essas lideranças, essas comunidades que estão numa área de retomada, para mim poder falar depois. E para mim ter importância das minhas falas, porque eu sei, eu estava lá dentro, eu participei de uma retomada, eu passei por ameaça. Essa é a questão de tiro por cima, pessoas chegaram a apontar arma para nós, nesse local onde é que a gente está, onde eu moro. Então é difícil, uma luta constante, mas nós temos que continuar. Mas as ameaças também, pela questão da terra, ela está nessa abrangência hoje, seja pelo Congresso Nacional, né? Seja aí pelo presidente da República, aí, o Bolsonaro, seja pelo Supremo, né? O Supremo ainda ele tem como reverter essa situação, que é a questão de garantir para nós,
nesse julgamento que daqui 2 semanas vai acontecer novamente, que é a terra indígena Xuclém, porque é um julgamento onde que ele é de repercussão geral, né? Então, eles votando favorável para nós, para a terra indígena Xuclém, todos nós no Brasil, os indígenas, vamos ser beneficiados. Porque, como a gente fala, nós não nascemos a partir de 88, porque o marco temporal ele diz que quem tem direito à terra é somente aqueles que estavam até 88 em cima da terra. Só que eles deixam tudo para trás, na época da ditadura militar, que eles chegavam, os militares tiravam nós de cima da terra, nos expulsavam. A questão da própria Itaipu, que os Guarani perderam todo o território deles ali, hoje estão ali nas margens, ali, não conseguem ter uma terra grande, uma terra que eles possam viver e criar seus filhos ali dentro, assim como aconteceu com nós, os Caingangue, na época dos governos que fez aí suas reformas agrárias dentro das terras indígenas e passando para a mão de grileiros, de poceiros de terra aí no Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. E a gente, claro que nós não estávamos em cima, mas nós não estávamos porque nós fomos tirados à força. O Ângelo Cretan, por exemplo, a terra de Mangueirinha ali, que ali era dividida em 3 glebas, né? A gleba A, B e C. Ele morava na gleba B, que é onde que está todo os pinheiros ali, que a maior reserva de araucária do mundo hoje é a terra indígena de Mangueirinha. Ele era dessa gleba B. Ele foi tirado de lá quando criança, foi expulso de lá, morreu por causa daquela terra ali, né? E então isso eles faziam com a gente. Então, a gente está desde que o Brasil se tornou o Brasil há 520 anos. E como a gente estava falando, o tema é uma palavra bem importante, que é a palavra originário. Por que nós somos originários? Eu deixo na sequência para me falar. Você quer completar, Paulo Porto? Eu acho que o Cretan foi exemplar, né? A gente sempre aprende com o Cretan. Mas só para as pessoas terem uma ideia, e aí você bem breve, se o marco temporal ele passar, ou seja, o marco temporal é um debate que o Congresso vem tendo já há algum tempo, não o Congresso, né? Os representantes do agronegócio, da bancada da Vale do Boi, eles vêm tendo já há algum tempo, no sentido de que toda a terra indígena, porque a Constituição é de 88, né? Toda a terra indígena que não estava ocupada em 88, ela não será reconhecida como indígena. Ou seja, se você não retomou a terra até 88 e retomou em 89, essa terra não será reconhecida como direito, como terra ancestral. Só para você ter uma ideia da tragédia que é isso, caso o marco temporal passar no STF, que tem a ver com o julgamento do Xuclém, por isso que o Cretan está insistindo nisso, as 21 áreas retomadas do oeste do Paraná legalmente desaparecem, porque foram todas retomadas a partir de 94, 95, como o Cretan lembrou bem. A Itaipu, em 82, subiu as águas, expulsou dezenas de tecurrás guarani que ficaram embaixo d'água. Eles não têm para onde retomar essa terra, é irretomável, essa terra está embaixo d'água. Eles ficam nas margens, nas áreas de preservação do Itaipu, e começou um processo de retomada mais organizado a partir de 94, 95. Ou seja, você está punindo a vítima. Além do Estado ter expulsado ela, o Estado não reconhece que aquela área dela, porque ela foi expulsa pelo Estado antes de 88. Né? Então, o marco temporal é uma canalice jurídica que está sendo debatida hoje no STF, claro que com muito mais força a partir desse governo, que é um governo fantoche das empresas mineradoras e agronegócio. Oi, gente. Estava ouvindo, prestando bastante atenção nas falas do Cretan e do Paulo. Eu queria só trazer um aspecto aqui para o nosso debate. Com certeza vocês assistiram o vídeo lá da reunião do dia 22, e tem aquele trecho que inclusive, o Weintraub foi dar depoimento, ele não prestou depoimento, né, foi ficar quieto hoje na Polícia Federal sobre o que ele falou. Tem aquela parte onde ele fala que ele odeia a expressão povos indígenas, né? Ele fez questão de ser bem incisivo, deixar bem claro o que ele queria dizer com isso. Me parece óbvio que a política desse governo, e ligando com o que o Paulo estava falando agora, eles têm essa intenção de que nos tornemos todos não indígenas.
né? Acaba me parece que essa é a intenção deles. Não, isso é uma bobagem, essa separação, temos que todos ser irmãos, ser iguais, porque dessa é uma forma que legalmente você pode passar uma coisa como essa, a questão do marco regulatório, porque você diz, não existe diferença entre nós, não somos todos um só, um grupo só, somos todos brasileiros. Né? Eu acho isso de uma perversidade sem tamanho, porque ela é um negacionismo, obviamente, estúpido, né? da nossa história. É uma coisa que retoma a própria discussão sobre a formação primária de capital. Né? O capital se forma a partir da terra. Né? A terra é o grande patrimônio. E a formação primária de capital ela sempre se deu, desde o começo da história, a partir de quem controla a terra. E agora nós temos esse governo que parece que de caso... Parece não, eu tenho certeza disso, que de caso pensado eles estão criando uma série de narrativas para dizer não, nós temos que ir além dos povos originários, nós temos que ir além dos quilombolas, nós temos que ir além desses conceitos, somos só uma nação, porque aí você cria condições legais de usurpar o que é, na verdade, de direito de quem estava aqui antes, né? E eu acho muito assustador isso. E eu só queria, como eu não vivo a realidade de vocês, queria perguntar se é mais ou menos isso ou se eu estou muito fora a minha leitura está muito fora da realidade. E pelo lado cultural também, né, Fernando? Tudo Sem que dúvida, generaliza... é uma plastificação geral de tudo. O mesmo processo, como o Cretan falou, que aconteceu com a FUNAI, aconteceu com o Instituto Palmares. Exatamente a mesma coisa, colocaram um inimigo daquele grupo ao qual aquela instituição foi criada para defender. É caso pensado, é uma estratégia muito bem definida. E quando o Weintraub vem e fala o que falou, aquilo ali não é só uma demonstração de estupidez extrema, como é o caso, porque aquilo ideológica, como ele é. Aquilo ali me parece que ele externou uma estratégia de governo, de pasteurização cultural, de pasteurização étnica, para que possa dar resultados para aquilo que realmente importa para esse governo, que é a expansão do agronegócio. Esse governo é o governo do agronegócio. A base de sustentação desse governo é o agronegócio. Ele depende. E agora, com a situação da economia como está, não sei se vocês repararam no PIB que saiu hoje, o único crescimento que houve no primeiro trimestre desse ano foi... Oi? Acho que o Fernando caiu, né? Sim. Pedro, a tua pergunta vai nessa linha ou eles respondem primeiro e depois você volta? Depois eu volto. Acho que é uma outra questão e o Fernando tocou num ponto importante aí. Crucial, que é essa generalização que invisibiliza. A gente percebe que toda aniquilação identitária é nesse sentido mesmo do que o Fernando apontou. Então, aberta aí para os nossos convidados tocarem nesse ponto. Então, eu vou começar primeiro, depois o professor Paulo continua. Eu acho assim que aquele dia foi a reunião da maldade, né, da perversidade. Assim, tipo, hoje, o que nós vamos aprontar com o brasileiro? O que nós vamos aprontar? Porque o Paulo Guedes deixou bem clara a posição dele também, né, sobre a questão do funcionário público, sobre a questão dos idosos, né, que quanto mais morrer, melhor aí para a economia da Previdência. E então, os funcionários públicos, os professores, essas pessoas, tudo aí, né, que ele disse que dá um abraço e coloca uma granada no bolso já. Aí, com a profissão aí com essas mudanças que teve na Previdência. Então, tipo, todos eles ali. E ainda que a gente não conseguiu ver os militares, né, os ministros militares, e o Bolsonaro já falou, né, que nós somos um obstáculo aí para o crescimento do Brasil, sendo que aquele local lá onde que ele falou, ele quis citar uma situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, com a van, né, que o dono da van ia construir uma estrutura dele lá e aconteceu que deu bem num sítio arqueológico indígena lá, né, e o Bolsonaro já falou daquela maneira bem já prejudicando nós na fala dele, e veio para o ministro da Educação. Eu só queria perguntar para o ministro da Educação qual que é o projeto político dele para a educação brasileira, né? Que até agora ele não... Ninguém sabe qual que é o projeto político dele. E ele também não entende nada, né? Então, ele se
nós, os indígenas e os ciganos, porque ele não conseguiu lembrar dos outros. Senão ele tinha falado dos quilombolas, tinha falado de todos. A ideia dele era falar ali, não é somente para os quilombolas e nós indígenas, ali é geral, é todos, porque eles não entendem que essa política deles, e nós já estamos entendendo, o movimento indígena já está entendendo, é uma política de milícia, né, que quer implantar o seu projeto maligno de qualquer maneira, né, seja por parte de Armando, seja por parte como é que se diz? De amedrontar as pessoas com suas falas, com a sua agredindo as pessoas, ou seja aí também pelo veículo que nós estamos hoje, que é a tecnologia, né? Que é você influenciar na cabeça das pessoas através aí das fake news, né? Mentir para as pessoas. Então, acredito assim que esses caras estão, olha, para nós que vamos sobreviver esse Bolsonaro aí, com certeza vamos continuar com outros governos, vamos ter um outro modelo de governo, com certeza após o Bolsonaro aí. Nós fizemos parte de uma história muito importante no mundo, que foi essa maneira desse projeto desse governo genocida, que ele usa tudo que ele tem, seja por parte da tecnologia, seja por parte do poder dele, tanto por parte dos seus ministros, né? Cada ministro tem uma função de maldade ali dentro, seja pela Damares, pela fala dela ali, pelo projeto de maldade, e o ministro para nós poder chegar nele, né? No ministro do Meio Ambiente, que falou que vai passar uma boiada aí, né? Vamos aproveitar essa mortandade que está aí, que estão morrendo tudo, e vamos passar a boiada, vamos flexibilizar aí as leis ambientais e vamos passar de rodo, de bacia, né? Então, é isso, a política deles é essa, a política deles aí é atacar quem, seja nós, os indígenas, seja os ambientalistas, né? Porque tem um dado que o Brasil é o maior assassino de ambientalistas do mundo. É onde que os ambientalistas morrem muito no mundo, é aqui no Brasil, que são criminalizados, são ameaçados de morte e mortos, né? Então, o Brasil aí é um país muito ruim, assim, para quem defende a questão ambiental e para quem defende a questão indígena também. Eu acredito, assim, para quem é nosso defensor, nosso apoiador, tem sérios problemas também, assim. Com certeza recebe ameaça também. O professor Paulo, com certeza, em algum momento, ele vai contar que ele já sofreu também, ou seja verbal, né, ou seja ameaças, assim, mas de alguma maneira, todos os que trabalham, que envolve com a questão de... E aquela reunião ali foi isso. E eu só penso que o ministro não tem nada para oferecer, né? Ele não tem nada, a não ser ameaça, né? Porque pelo menos os outros ainda têm alguma coisa a oferecer para o Estado, que é o desmatamento, que é a questão de prejudicar os trabalhadores. E ele, o que tem o ministro da Educação? Não tem nada. Até hoje a gente não... Assim como o próprio governo Bolsonaro, né? Falar direto do Bolsonaro. Qual que é a política dele? Qual que é o projeto político que ele tem? Ele só tem a maldade. E agora, nesse momento, assim, pelo olhar indígena nosso, ele só está ali para defender os filhos dele, a família dele. Ele já não tem mais ação. Agora ele tem que se cercar com o STF, ele tem que se cercar, né, com o Ministério Público Federal, ele tem que se cercar de todos os lados, com a Polícia Federal, né, ele tem que ter a Polícia Federal a comando dele, para ele defender e cercar a família dele, porque não tem mais, ele não vai mais ser política, agora é defender a família e deixar os militares aí que vão fazendo por conta deles, porque os militares, queiram ou não queiram, eles estão no comando. Eu sou ex-militar, eu também servi o exército no meu época de jovem, eu servi o exército, assim, tipo, mas não me orgulho de ter servido o exército, porque quem sabe na época quando eu estava lá, assim, devido a ser jovem, mas hoje não. E eu digo assim para vocês, eu tive lá dentro do exército. São frouxos. Isso eu falo para vocês porque eu tive lá dentro. Eu falo isso com conhecimento. Eu achava que dentro do exército, quando você entrava lá, você ia pegar super homens, assim, lá dentro, que iam para o campo de batalha, para a luta. Não, são tudo cara frouxa. Eu vou falar dessa maneira, é claro que eu não quero me assemelhar à falta de educação que nós
presidente tem, mas muitas por falta por parte da falta de educação que ele tem, dos ministros dele tem. Às vezes a gente fala a palavra que é igual essa que eu falei, que eu não queria falar. Mas é isso, eu tive dentro do exército, são muito frouxos. Tanto que eu tenho certeza que muitos deles aí, na hora do pega mesmo, vai correr fora. E os comandantes nem se fala, porque o comandante só serve para ficar atrás da mesa, dando comando de trás da mesa. E o Heleno, o general, esse aí sobrou da ditadura militar. Por isso que ele está dessa maneira. Por isso que ele não conseguiu implantar lá na ditadura militar, e ele quer implantar agora, nesse momento, Bolsonaro. Mas esse daí, com certeza, ele também tem um momento dele aí que ele vai pagar muito pelos crimes que ele cometeu lá na ditadura militar e pelos que ele já está cometendo. Porque quando você faz parte de um governo que é do mal, que está fazendo maldade para a sociedade, igual eles estão fazendo com a gente hoje devido ao Covid-19, querendo passar tudo por cima, aproveitando a morte, também vai pagar. Um dia eles vão pagar. E ele tem que estar vivo para ele pagar na justiça, para ele ser julgado pelos crimes que ele está cometendo. Porque ele não é uma pessoa inocente, não. O general não é inocente. Para mim, que tipo no exército, eu sei como funciona. Ninguém é inocente dentro do exército. Tanto que eu até hoje tenho meus compromissos de que eu tenho conhecimentos militares. Então, eu tenho que de alguma maneira, ter respeito com a sociedade. Assim como vários outros indígenas aí que são militares estão entendendo isso que eu estou falando, que a gente tem o respeito pelo nosso país e proteger nosso país. Então, tudo que você fazer fora isso, você já é maldade, porque você as pessoas não são preparadas igual você quando você entra dentro das Forças Armadas e dentro do Exército. Eu queria falar um pouco, assim, reforçar um pouco o que o Gaetan falou, mas antes falar da pergunta do Fernando, que ele falou da questão da integração, né, de integrar o indígena na sociedade, essas falas que o Gaetan já levantou dessa reunião ministerial. E primeiro falar que é assustador, né? Nós temos antiministros. Tem o antiministro do Meio Ambiente, o antiministro da Justiça, que trabalha com ministro, o anti da Saúde, o anti da Educação. É uma coisa assustadora esses ministros. Não sei onde ele acha esse pessoal Bolsonaro, que são anti tudo que a gente... Quer dizer, tudo que é o contrário que você espera da educação é o Weintraub. Tudo que é o contrário da saúde, você... Então, assim, é um momento muito, muito estranho e muito triste da República Brasileira, que foi representada de maneira exemplar nessa reunião ministerial. Agora, essa questão da integração, que o Weintraub falou, essa de estar integrando indígena, que eu acho que o Fernando pegou bem, isso vem desde a ditadura militar. Nos anos 70, vamos lembrar que o governo militar falava da emancipação indígena. Lembra, Gaetan, desse debate? A emancipação indígena, que era o quê? O indígena deixar de ser indígena, vai se tornar brasileiro, com todos os direitos que o brasileiro tem, porém, se ele é brasileiro e não é indígena, não tem direito à terra, não tem direito à educação específica, não tem direito à língua, ou seja, você emancipa o indígena para tirar todos os direitos que ele poderia ter enquanto diversidade. Esse debate retoma dessa fala do Weintraub, ou seja, que é desde a ditadura militar, inclusive eu lembro que na época o Enfio, falecido Enfio, ele fez uma charge magnífica, brincando com Ame ou Deixo, que era uma charge de um indígena assim, ame-o ou integre-o. Quer dizer, ou não, ame ou emancipe-o, era a chave, quer dizer, ou você ama ou você emancipa o indígena, porque o que é integrar o indígena? É você alijá-los dos direitos. Ou seja, então, a partir de hoje, o Gaetan é um brasileiro, não é mais caingangue. Então, não tem mais ter direito à terra, não tem que ter direito a nenhum direito constitucional, que ele tem direito por ser povo originário. Então, é um malabarismo que você faz jurídico para você alijar de todos os direitos dos povos tradicionais do Brasil originários. Porque, vamos lembrar, quando o Bolsonaro se elege, ele se elege com o apoio do agronegócio e das grandes conglomerações econômicas mineradoras também. Porque hoje o Brasil, isso é importante que as pessoas entendam, hoje o Brasil tem aproximadamente, o Gaetan me corrija, não sei se é 13% ou 12,8% do território nacional, que são terras indígenas reconhecidas. Quando a terra indígena é reconhecida, não é do indígena, não é do caingangue, do chavante, do choclen, é patrimônio público da União. O indígena tem direito ao usufruto, enquanto o povo lá subsistir, permanecer na terra, tem direito a utilizar os recursos naturais de superfície. O que tiver no subsolo, segue sendo da União. Então, quando você demarca uma terra indígena, você garante isso no patrimônio do povo brasileiro. Ou seja, as terras indígenas são patrimônio nacional. Os índios defendem aquelas terras, mas é uma terra nossa, de todo brasileiro. E você tem uma biodiversidade inimaginável. Tanto que se pegar as fotos do
as fotos que mapeam todos os biomas brasileiros, terras indígenas. Depois, as áreas de conservação do Estado. Depois, os assentamentos do MST. Depois, terra arrasada. Hoje você tem mais ou menos essa quantificação. Então, quando você demarca uma terra indígena, a terra não é do indígena, vira patrimônio público com usufruto do indígena. E o subsolo, se tiver petróleo lá, é da União. Se tiver ouro, é da União. Então, o que as empresas mineradoras têm uma gana de entrar nesse 13% de território nacional preservado pela lei brasileira e salvaguardada pelos indígenas. Então, o que o Bolsonaro ele quer? Então, o que ele defende? Ou seja, as pessoas que apoiaram ele o apoiam. Primeiro, não demarcar mais terra indígena. Ponto. Isso ele falou que vai fazer e está fazendo. Segundo, tentar diminuir as demarcações que já existem. Que o Anjo quer dizer, o Cretan está acompanhando bem, ele tem feito isso também. E mais, onde ele não conseguir diminuir, ele vai criar leis onde a mineração possa entrar, onde você possa arrendar terra, ou seja, onde os indígenas possam, de certa maneira, vender essas terras como mercadoria. Então, esse é o grande debate do território indígena que se tem, e que o Bolsonaro é um representante desses porta-vozes do atraso, porque vocês imaginam a sanha das empresas mineradoras nacionais e multinacionais de entrar em 13% de um território até então inexplorado no território nacional, porque é salvaguardado por leis constitucionais. Por isso ele não quer demarcar, ele quer diminuir, e se não conseguir diminuir, estamos debatendo, o Cretan, o Romancil está acompanhando o marco regulatório da mineração, eles estão tentando modificar a Constituição brasileira de modo a permitir que empresas de mineração privada entrem nas terras indígenas sem a anuência dos povos indígenas. E também com a anuência. E claro que nós sabemos, Cretan, você sabe o que significa eles conseguiram essa anuência, guerra civil nas comunidades. Nós sabemos bem como funciona isso, né? Como é que eles entram cooptando lideranças, e a gente sabe que funciona de maneira muito complicada, né? Então, assim, esse debate da integração dos indígenas lembra da emancipação dos anos 70, que significa simplesmente alijar os indígenas dos seus direitos constitucionais. Ou seja, ele deixa de ser caingangue, deixa de ser guarani, deixa de ser xuclém, deixa de ser pancararu, chucuru, Sataré-Maué, se torna, entre aspas, um brasileiro. Só que, como ele é um brasileiro, não é um indígena, não tem direito a nada que os indígenas tenham direito. Ou seja, é uma maneira muito pilantra de você alijar os indígenas dos seus direitos constitucionais. Esse é o debate que o Traub levantou nessa reunião ministerial e, claro, né, nos anos 70, todos os antropólogos conscientes, inclusive o capitão Darcy Ribeiro, foram contra esse tipo de debate, e todas as lideranças indígenas são contrárias, inclusive, né? E é uma grande vitória que o Romancil lembrou, em 88, é garantir, a Constituição garantir que são povos originários que têm seus direitos distintos. Está garantido na Constituição. Foi um grande debate. E direito à língua e educação diferenciada e ao seu território tradicional. Eles estão querendo rasgar a Constituição para poder adentrar, porque, na verdade, a luta não é contra o indígena. Eles querem os recursos naturais, que os indígenas são um grande salvaguarda hoje, e aí o Cretan falou muito bem, salvaguarda da humanidade, não é só dos seus territórios tradicionais. Porque quando você pega o povo Yanomami, pega o povo Guarani, pega o povo Caingangue, você pega os 300 e poucos povos do Brasil que estão salvaguardando 13% do que restou dos nossos recursos naturais, eles estão salvaguardando não só para eles. Quem tem falado isso de maneira muito, muito contundente são as lideranças indígenas brasileiras. Então, isso é falado para o mundo. Nós estamos aqui lutando por vocês, não é só pelo nosso território. E é esse que é o alvo desse governo criminoso capitaneado por Bolsonaro. O Pedro tem uma pergunta para fazer para vocês, né? Mas antes eu queria só dizer que o Fernando, que levantou essa questão da integração, ele acabou perdendo sinal com a internet, saiu, mas deixou, se ele não conseguir voltar até o final da nossa conversa aqui, deixou um grande abraço para vocês, disse que estava aproveitando bastante o debate e deixou um abraço para vocês dois aí, tá? Pedrão? Obrigado, Thay. Olha, está sendo muito esclarecedor aí o debate do Cretan, do Paulo, está sendo aprendizado aí. Vamos divulgar bastante esse vídeo que tem um valor histórico, inclusive, né? Nesse momento é muito importante. Eu fico pensando nesse debate que vocês trazem e não tem como não remeter também que esse racismo presente nas elites brasileiras, como ele também está presente na América Latina. A gente viveu agora em novembro do ano passado, um golpe de Estado na Bolívia que tirou um presidente indígena que reivindica isso, somos povos originários, né?
levou isso para o mundo, que estava fazendo um governo extremamente exitoso, com crescimento econômico, com uma Constituição plural, né, com uma Constituição que reafirmava os povos originários, e foi tirado num golpe de Estado que teve um caráter também racista e anti essa diversidade, e anti-povo, né? Vamos lembrar que a prefeita de Cochabamba, também uma mulher indígena, foi levada à praça pública, teve o seu cabelo raspado, jogaram tinta vermelha nela. Quer dizer, acho que esses debates aí a gente tem que olhar numa dimensão americana e que há essa resistência dos povos e essa tentativa das elites oprimirem, né? Mas a minha pergunta, Creta e Paula, é sobre a mídia. Como que vocês sentem, principalmente o Cretan, né, essa abordagem midiática sobre a luta indígena, que eu desconfio que, até né, via o camarada do nosso, e que eu conheci via Paulo Porto, que é o Júlio Carinano, ele me mostrou, isso tinha que virar livro, um recorte que ele tinha, um estudo que ele tinha das notícias na mídia no oeste do Paraná sobre as populações indígenas, que os caras tinham o seguinte discurso: já foi o MST, agora todo o combate aí aos povos indígenas, e daí com charges bizarras, textos bizarros, abordagens as mais bizarras e de extrema direita possíveis, né? Então queria só que vocês falassem um pouco disso, como que vocês sentem essa abordagem midiática mesmo, né? Então, sobre a questão da mídia, a mídia, ela explora de duas maneiras, né? Tem uma que ela diz que nós, os indígenas, né, não temos condições de, tipo, somos de menor, somos, tipo, não conseguimos, por nossa própria conta, viver, né? E daí, por outro lado, explora que nós somos selvagens. Então, por exemplo, nós vivemos sobre ataque e sobre assassinatos indígenas. Mas quando morre um outro lado, aí a mídia vai para o outro lado. Mas o nosso não, o nosso morre diariamente, lideranças assassinadas, e isso fica escondido, né? E quando acontece, por exemplo, um desses ruralistas, né, que contrata esses jagunços, quando morre um jagunço deles ali, daí eles exploram isso. Os indígenas são selvagens, os indígenas são. Então, eles exploram muito negativamente esse lado. Mas nós também, agora sim, eu acho que com toda a tecnologia que tem hoje, né, principalmente as mídias alternativas, a gente sempre tem que procurar levar o outro lado, né? Procurar, por exemplo, hoje essa conversa que nós estamos fazendo, a gente está procurando, assim, todos aqueles que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, para que eles entendam que tem um outro lado da luta, né? O porquê, por exemplo, quando nós estamos falando sobre a Terra, né? Sobre o marco temporal. O marco temporal também ele é ruim porque você pode fazer revisão das terras. No caso de nós, no Supremo contra nós perdemos no Supremo, muitas terras homologadas podem ser questionadas, pode ser, a homologação delas pode ser, como se diz, esse atual o Bolsonaro, ele pode retirar a homologação delas, né? Por exemplo, assim, existe questionamento sobre a questão do Parque do Xingu, por exemplo, que eles já estão, os ruralistas já estão trabalhando em cima disso, de falar que o Parque do Xingu não era um território tradicional daqueles povos que estão lá dentro, né? Porque o parque foi criado e os indígenas foram, né, morar pro parque, né? Que foi criar uma área para poder defender o direito deles. Então, existem vários questionamentos aí sobre essa questão, né? E a mídia alternativa, por exemplo, ela nos dá essa oportunidade de a gente fazer esse esclarecimento importante da importância do território. Por exemplo, umas coisinhas que eu quero falar, assim, umas coisas assim, que quero falar para vocês sobre a questão. Por exemplo, o ruralista, eles alegam que, por exemplo, no Paraná, né, são 0,4%, o professor Paulo já passou, que eles dizem que se você demarcar terra indígena no Paraná, você vai, como é que se diz, a economia do Estado, vai sofrer a economia do Estado. Mas é 4% do território do Estado do Paraná, é 0,4% do território do Paraná. Então, em momento nenhum, isso afeta a economia do Estado. Assim como na região sul, a região sul toda, por exemplo, se hoje a gente conseguisse
demarcar todas as terras na região sul, nós ficaria com 0,8% do território sul brasileiro. Então, o que isso vai afetar na economia da região sul? Em nada, né? Mas a briga não é só pela questão da nossa terra, a briga é a nossa presença. É tipo, quando eles falam em emancipar, quando eles acabar, tipo, exterminar, não existir essa coisa, né? Pela fala, vocês viram pela fala do ministro, é de que não pode existir. Eles querem essa política deles, que é essa política que é o fascista, né? Que é o miliciano, né? Que é pessoas que ficam ameaçando as pessoas, os homofóbicos, né? Usando tudo que for de maldade, tipo, para ser igual a eles, né? Que eles dizem, nós estamos representando o povo brasileiro aqui. Mas não é bem assim. E daí nós não se encaixamos dentro disso. A gente não se encaixa dentro dessa política que eles querem, porque nós jamais vamos ser assim. E o Brasil jamais vai entrar nesse tipo de política. O Brasil é um país pluriétnico. O Brasil não é só uma população, só um povo, e nunca vai ser. E nós, os indígenas, sempre vão ter existência. Eles usam muito isso, daí sempre foi usado e agora se usa mais, que é a questão de você assediar nós como povos indígenas. Assediar os povos indígenas, é a questão de você corromper lideranças indígenas para poder ir lá junto com o presidente, para poder mostrar que ele é bonzinho com os indígenas, mas para quem assistiu essa última reunião deles, ficou bem clara a posição deles sobre a questão dos indígenas. Os indígenas que quiserem falar com ele, quiserem ter as suas reuniões com ele, fica à vontade, mas ele sabe a posição dele. E sobre a questão da terra também, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala que nós hoje, a guerra não é só contra nós, povos indígenas, hoje o mundo tem que se virar para o Estado brasileiro, porque a guerra é uma guerra que eles estão levando a nível do mundo. Por exemplo, hoje, 5% da população mundial, os indígenas, nós só somos 5% da população mundial, mas 80% da biodiversidade do planeta estão em terras indígenas. Então, é importante a terra indígena. E quando você demarca uma terra, quando você homologa uma terra, quando você regulariza a terra indígena, você vai trazer a biodiversidade para cima, você vai trazer a água boa ali para cima, para a gente poder tomar uma água. Você vai ter animais, né? A fauna, a flora, você vai recuperar tudo isso. E esse projeto político do ruralista, né, é nesse sentido, é nisso de exterminar, que para eles o verde é a soja, né? O verde deles é a soja, não é a floresta, né? Porque eles não pensam no futuro, nos filhos deles. Nós, os indígenas, nós lutamos pelas nossas futuras gerações. O Ângelo, ele não morreu por causa dele, não lutou por causa dele, ele lutou porque ele queria que nós, os mais jovens, nós, as crianças da época, tivéssemos uma terra. E nós fazemos as lutas hoje pelos nossos filhos. Eles não conseguem visualizar. Por exemplo, eles, na cabeça deles, eles são passageiros. Então, se eles morrerem com bastante terra, ou com pouco terra, com bastante dinheiro, com pouco dinheiro, para eles não importa. O que importa é o projeto deles naquele momento, e nós não. Nós sempre estamos pensando na frente, que é a sobrevivência dos nossos filhos, né? Os nossos netos, os nossos ancestrais morreram lá atrás, mas para que nós hoje tivesse direito a ter nossa terra, ter nossa vida, ter nossa cultura, e para a gente falar falar, eu sou originário desse Brasil, sou originário dessa terra, né? Então, essas questões que a mídia, né, que a gente está falando, a mídia alternativa, dá essa oportunidade de a gente fazer uma boa discussão e esclarecer as pessoas, porque as mídias maiores, por exemplo, essas sempre usam nós pelo lado do selvagem ou pelo lado do incapaz. As próprias novelas, né? Vocês já assistiram várias novelas que eles usam os índios como os bobos da novela, né? Vocês já devem ter assistido, muita gente ria, né? Olha como aquele índio é bobo, né? Mas daqui a pouco os índios são selvagens lá, ó, já mataram o garimpeiro lá, ó. Estão matando garimpeiro, estão matando invasor. E são bobos, ó. Aí serve para... Esse aspecto, eu acho que é fundamental, Paulo, você que é historiador, para a gente entender, mesmo aquelas mídias que às vezes parecem democráticas, mas eu sinto que a mídia trabalha às vezes muito com isso. Tira a história da história e fica assim, morreu um jagunço
então também morre os índios, não tem problema. Morreu sem terra, mas também os fazendeiros têm dificuldade. Morre palestino, mas também o Estado de Israel tem dificuldade. Essa equivalência sem história faz muito mal também, porque é o que o Cretan está falando. Muitas vezes na luta pela terra tem luta, né? Tem jagunço, tem violência. E a mídia coloca essas violências como se fosse o que o cineasta Godard falava, 1 minuto para Hitler, 1 minuto para os judeus. Então, né? Comunistas e nazistas, tudo igual. Indígenas e jagunços, sem terra e latifundiários. Esse discurso, Cretan, você falou muito bem, porque para mim é o que mais confunde as pessoas, né? Como se não tivesse história. Você iguala coisas que são diferentes, né? E daí você vai favorecer o poder hegemônico sempre, né? O Paulo queria complementar, o Cretan ainda está... Sim, então o Cretan me lembrou uma manchete desse debate, não sei se o Cretan vai lembrar, o Pedro vai lembrar talvez até, da Veja, nos anos 80, do Paulinho Paiacan, quando há um incidente na comunidade do Paiacan, há um conflito, inclusive, entre ele e a esposa dele, né? E aí a capa da Veja era O Selvagem. Era esse o título. O Selvagem, com a cara do Paiacan pintado para a guerra, assim, com uma cara de mal. Para mim é isso, né? Um pouco o que o Cretan falou. Eles colocam como ou bobo, ou uma pessoa ingênua, ou selvagem. Fica oscilando, né? Um pouco esses índios, entre aspas, de novela, que são figuras às vezes cômicas, né? Ou essa coisa selvagem. E ele é selvagem quando? Quando ele luta pelos seus direitos. Quando ele luta para defender sua territorialidade, quando ele luta para defender sua cultura. Ele é o selvagem. Quando ele é submisso ao capital, quando ele é submisso ao agronegócio, ele é bom. Ele é um indígena interessante. Agora, quando ele resiste, aí ele vira o selvagem. Isso vem desde a colonização. Vamos lembrar que quando os portugueses chegam aqui no Brasil, eles vão ter contato com os povos tupi. O primeiro contato é amistoso, porque os tupi não sabiam quem que era aquela horda que veio da Europa e também estava muito encantado com as novas tecnologias. E quem não estaria, né? Os tupi, eles se encontravam, os tupinambá, tupiniquim se encontravam em termos tecnológicos. Você, na Idade da Pedra, aí você chega e encontra um facão. Poxa, é uma coisa maravilhosa. Então, não é que o indígena ele foi enganado, ele é bobo, ele foi enganado pelo português que levou para o Brasil. Ele fez uma troca que na cabeça do Tupinambá, uma boa troca. Ele pegou o Brasil para levar e está com o facão, que é um negócio de uma tecnologia magnífica. Então, não tem nada de bobagem aí. É uma troca, inclusive, que os Tupinambá utilizaram de muita inteligência, os Tupiniquim debateram muito, os anciões devem ter tido noites em claro, debatendo, assim, como nós vamos fazer com esse pessoal que veio, não sabemos de onde, nós vamos negociar, nós vamos guerrear. Então, você não tem a dúvida que foram debates imensos, teóricos, filosóficos, desses indígenas para poder dar conta daquela coisa inimaginável, que eles vieram de algum lugar, né? Então, a imprensa trabalha, mas sempre nessa perspectiva. Eu entendo que quando o índio resiste, é mau, é selvagem. Tanto que a imprensa, quando você tem a impressão, quando você tem os grandes centros urbanos, que está longe do litígio territorial, você tem até uma simpatia pelo indígena. Agora, você vai se acercando das cidades, dos centros, onde você tem litígio de território, aí você tem um preconceito monstruoso. Então, eu acho que a imprensa ela acaba também ela acaba vocalizando isso de uma maneira ou de outra. Mas eu queria falar também desses tempos, além dessa imprensa que a gente já conhece, como diria meu amigo Júlio Carignano, amigo nosso aqui, Pedro. Um grande abraço para o Júlio. O Júlio, ele e o Silvio Demetrio falam que não tem livre imprensa, tem livre empresa, das empresas comerciais de jornalismo, né? Obviamente não estou falando das mídias alternativas, das mídias mais classistas, como o Brasil de Fato, Carta Capital, que é outro, nós falamos dessas grandes empresas jornalísticas que têm partido, ponto final. Mas eu queria falar também de um fenômeno novo, que tem a ver com esses novos tempos, que é do antropólogo canalha, patife, cretino. Isso tem acontecido muito no Brasil, ou seja, antropólogos que vão vender laudos. Isso está cada vez mais comum. O Cretan sabe disso. Antropólogos que vendem laudo de encomenda para empresários do agronegócio para fazer o contralaudo em relação ao laudo da FUNAI, por exemplo. Isso tem acontecido em Guaíra, em Terra Roxa, provavelmente em outros cantos do Paraná. Essa é uma figura nova,
que são antropólogos que ganham dinheiro para fazer um laudo fake, um laudo mentiroso, onde fala, não, aqui não havia índio nenhum, imagina, a FUNAI está louca. Aí pega o laudo da FUNAI, que é o laudo feito pelo GT, para demarcar uma terra, por exemplo, e aí o fazendeiro, os empresários apresentam um contralaudo, que já está pronto, inclusive. Isso aconteceu em Guaíra recentemente, né? Inclusive, infelizmente, na região oeste tem vários antropólogos patifes, canalhas, que fazem isso, inclusive alguns estão sendo expulsos pela ABA, a Associação Brasileira de Antropologia, por entender que são antropólogos traidores dos povos indígenas, né? Mas, claro que a imprensa, ela vai repercutir essa luta política, né? E a imprensa tem dono. E aí, claro que ela vai, em momentos onde você tem um conflito territorial mais aguçado, é o selvagem. Aí é a questão de como esse conflito, e você morre, por exemplo, morrem 3, 4 professores Caiová, ou lideranças Caingangue, aí é um conflito de baixa intensidade. Agora, se por acaso no conflito se vitima um não índio, aí é um escândalo nacional. Aí vai para o Jornal Nacional, vai para a Folha de São Paulo, vai para o Estadão, indígenas massacram fulano de tal. Claro que é uma luta desigual. Basta ver, é muito simples, basta ver os mortos dessa guerra lado a lado. É só contabilizar os mortos dessa guerra, que não está muito difícil. E basta lembrar também que eu me lembre, nos últimos anos, a não ser no Mato Grosso do Sul, morreram mais de 200 lideranças, nos últimos 10 anos, 200 lideranças Guarani, Caingangue e outras tantas. Ou seja, claro que é um debate, que é um embate desigual. E claro que não interessa aos indígenas entrar nessa guerra, que é uma guerra injusta. Agora, a imprensa tem um papel muito negativo, e não só a questão indígena, né? Basta lembrar, Pedro e Té, né? O papel que a imprensa teve no golpe de 2016. E teve até ontem, com a eleição do Bolsonaro. Agora a imprensa tem jornalista posando de arrependido, né? Não, nós não sabíamos, tal, complicado. Agora o ovo da serpente foi chocado. E aí, em parte da imprensa agasalhou com muito carinho esse ovo que eclodiu. Eu não digo nós da imprensa, ou seja, a imprensa, essa imprensa alternativa, mas essa imprensa empresarial. Estou falando de Rede Globo, estou falando da Folha de São Paulo, estou falando do Estadão, estou falando dos jornalões, né? E claro que na questão indígena, obviamente, vai na mesma toada, né? Qual que é eu acho a grande novidade do lado positivo, isso que o Cretão falou. Os indígenas, eles estão se apropriando dessas novas tecnologias midiáticas. O que você tem de liderança indígena fazendo live, liderança indígena usando a internet, liderança indígena fazendo blog e outras associações indígenas, né, Cretão? Toda associação tem um sitezinho. E vocês estão se apoderando e se apropriando dessa ferramenta de maneira única. Então, por exemplo, hoje o Cretão consegue pegar essa live, essa gravação e mandar para a ONU, mandar para a Unesco, mandar para a Europa, conseguir falar com os aliados, com as ONGs internacionais. Eu faço parte de 3 ou 4 grupos de Zap, onde tem mais de 300 lideranças indígenas no país inteiro. Então, assim, isso está muito... Essa é a grande novidade. Inclusive, está tendo uma geração de videomakers indígenas, uma geração de blogueiro indígena, que eu acho que isso vai fazer uma diferença muito grande daqui para frente, né? E até para provar, acabar com essa bobagem, né? De que não pode usar celular, né, Cretão? Não pode usar celular, não pode usar... Pode usar tudo. Deve usar tudo para, inclusive, fortalecer e compartilhar a cultura de vocês, entre vocês e para nós, para vocês nos ensinarem. E como vocês falam, né, para vocês, ele nos pacificando, para a gente ser menos bruto e poder dialogar num nível mais civilizado com os povos tradicionais brasileiros, e as mídias têm servido para isso também. Então, Paulo e Cretã, a gente está caminhando aqui para quase 1h30 de conversa aqui, 1h20 aqui de debate, né, de conversa, que está muito gostosa, muito boa. E eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês pontuaram muito bem a questão aí do perigo da municipalização da pauta e da relação do Estado com a questão indígena, né? E que a luta é pela federalização mesmo. Mas aí me vem a pergunta, e o Estado? Nós estamos no estado do Paraná e nós temos 0,4% aí do território, como o professor falou, né? Ocupado pelas áreas, né, com terras indígenas, né? Com áreas indígenas. Aí qual que é a pauta de vocês junto ao estado do Paraná, né? E uma outra coisa, nós estamos nessa pandemia aí, me passa pela cabeça agora a questão da educação, do ensino à distância, e o Paulo lembrou muito bem a questão das novas tecnologias. Como é que está acontecendo esse ensino à distância nas aldeias?
dos indígenas aqui do Paraná está sendo, como a gente percebe nas comunidades rurais mesmo, da agricultura familiar, camponesa e tal, um processo de exclusão pela falta de acesso à tecnologia? Como é que as crianças das aldeias indígenas estão continuando os estudos, já que o calendário não parou, né? Como é que está sendo essa realidade agora e qual que é a pauta especificamente de vocês junto ao governo do estado do Paraná? Passo a bola para o Cretan. Então, sobre os governos de estado, né? Porque nós somos a gente vota no município para prefeito, para vereador, como para governador, deputado estadual. A gente vota, né? Desde 88 que nós se tornamos de maior, né? Porque eles diziam que nós, antes de 88 nós era tudo de menor, né? Então não podia votar. Inclusive o Ângelo, quando foi candidato a vereador na época, ele foi impedido judicialmente porque nós os indígenas era de menor. E ele ganhou uma ação na justiça na época e a sentença do juiz e deu a ele que ele, como qualquer outro cidadão, já considerou naquela época nós como um cidadão de maior e que o Ângelo poderia sim sair a candidato e ele saiu e ganhou a vereador, né? Então, os governos dependem da sensibilidade de cada governo, que é assim como é o município, é o estado também para nós funciona a mesma coisa. Mas as políticas, claro que a gente, em todo o governo que entra, geralmente a gente procura se organizar através das lideranças no Estado e a gente encaminhar as demandas, seja por parte da habitação, né? Seja por parte dos direitos que a gente tem, da questão da educação hoje, né? Que a educação nossa ela é estadual, então seja por parte da educação, seja por parte da habitação, seja por parte do apoio à sustentabilidade das terras indígenas através de um projeto político, né, aí da agricultura, para que a gente possa trabalhar a nossa agricultura tradicional. Então, a gente caminha tudo no começo do ano. Inclusive, a gente tem reunião com secretários, tem reunião com o governador. Então, por exemplo, nós encaminhamos nossa demanda desde o começo do ano passado. Já foi encaminhada isso para o governador do estado, mas ainda a gente não teve nenhum resultado ainda, né, desses encaminhamentos, né? Sobre a questão das nossas terras, sobre a questão aí da questão principal aí de habitação, que nós temos um momento muito difícil nas terras indígenas com a questão da habitação, né? E então todo ano é encaminhado, né? Ele já está com 2 anos no governo Beto Richa, por exemplo, não aconteceu nada, não teve nada. A gente não dele esses 8 anos de mandato do governo Beto Richa foi difícil para nós indígenas. Não tivemos nada assim que a gente possa falar assim, não, o governo teve uma política nisso, naquilo, não. No o governo que mais a gente teve apoio assim, projeto de habitação, de agricultura, aí o próprio acesso dos indígenas à universidade, né, que hoje no estado do Paraná a gente tem a garantia dos indígenas em todas as universidades estaduais. Foi na época do governo Requião, né, que foi um que teve sensibilidade assim de incluir nós como indígena e ter os acessos, né, como indígena. Então, acabou caindo aqui meu. Vou tirar aqui ainda. E então são governos que a gente teve acesso, né? Mas fora isso, outros governos anteriores aí a gente não avançou em nada. Mas que sempre procuramos o diálogo com esses governadores, a gente sempre teve. O estado do Paraná, por exemplo, sempre a história nossa desde que se tornou capital e um governo da capital e antes, né, quando tinha o governo de província, sempre os caingangue fizeram essa tentativa de diálogo com o Estado, seja para denunciar a invasão dentro das terras indígenas, seja do atendimento por parte do Estado, sempre os indígenas tiveram esse diálogo. Mas, infelizmente, é como eu disse para vocês, depende muito da sensibilidade de cada governador, né? Assim como Santa Catarina. Santa Catarina é bem difícil a situação dos indígenas no governo do estado. Assim foi com o Rio Grande do Sul, já teve momentos bons no Rio Grande do Sul com o governador, teve momentos bons com o governo de Santa Catarina. Santa Catarina, na verdade, todos os governos foi difícil ali, né? Porque ali é um lugarzinho bem Santa Catarina é um estado bem complicado para indígenas. E então as tentativas sempre houve, né? Assim como a nível de governo federal, a gente sempre procurou fazer esse diálogo com o governo e teve épocas que avançou a política, teve épocas que retrocedeu e agora nesse momento é um momento mais difícil.
que nós estamos passando, que é a questão de falta mesmo de política, né, a nível de Estado. Eu acho que é isso. Em relação à questão do Estado, a questão territorial é federal, não tem o que fazer. A questão da demarcação é federal. Agora, o que o Estado pode fazer? Ele pode criar editais em relação à cultura indígena. Ele pode criar, por exemplo, vamos imaginar, nós temos 7 universidades estaduais no Paraná. Poxa, você pode ter um monte de projeto a partir dessas universidades, junto às aldeias indígenas, com uma licenciatura indígena, que é um sonho, né, que vocês estão vivenciando lá nas Covas, uma licenciatura indígena, por exemplo, é possível, isso tudo com verbo estadual. Você pode criar projetos culturais junto às aldeias indígenas, você pode criar projetos habitacionais junto às aldeias indígenas, você pode criar centros culturais nas aldeias indígenas, você pode, por exemplo, recentemente, uma professora em Guaíra, da rede estadual, ela foi processada pelo Ministério Público por usar palavras preconceituosas contra os professores Guarani, contra os indígenas Guarani, lá em Guaíra. E essa professora, teve como pena, uma pena interessante que deram para ela foi obrigada a fazer um curso de formação para entender a cultura indígena, né? Você pode, por exemplo, o Estado pode fazer curso de formação para debater a cultura indígena no Estado inteiro. Pode criar casas de passagem que são necessárias em algumas grandes cidades, como Cascavel, como Curitiba, ou seja, pode fazer centenas de coisas. A única coisa que ele não pode atuar de maneira mais vigorosa é na questão territorial, que é a questão federal. Agora, ele pode fazer um monte de projetos e, lamentavelmente, eu concordo plenamente com o Cretan. O Requião foi um suspiro, né? É verdade, o governo Requião foi um bom governo na perspectiva democrática dos povos indígenas. Agora, o governo Beto Richa não houve nenhum avanço, no Ratinho, nenhum avanço. Teve retrocesso? Teve poucos, ou seja, até porque tinha tão pouca coisa para retroceder, né? Que não tinha o que retroceder, que não tinha projeto nenhum, né? Manteve uma ausência absoluta de projetos. Agora, o governo Requião foi um governo que, no meu entendimento, concordo com o Cretan, avançou muito, né? Ele criou uma luz nesse debate mais democrático, não só com os indígenas, né? Com sem terra, com os agricultores. E aqui em Cascavel, o governo Requião foi muito importante aqui para os pequenos agricultores. Paulo, e a educação à distância está chegando? Está sendo uma realidade? Eu entendo que está sendo o mesmo problema, né, dos alunos que estão no ensino médio, né, os mesmos problemas de qualquer educando do campo, de qualquer alguém que está na zona rural. Eu vejo os problemas de uma educação à distância que não tem funcionado no estado do Paraná, os salários que eu tenho, com muita dificuldade, né? E claro que em relação à questão indígena, porque você tem poucas escolas indígenas, você tem escolas em área indígena, você tem várias, mas escola indígena, para mim, o que é escola indígena? Diretor indígena, um currículo diferenciado, tem pouco no Paraná. Ainda que você tenha muitos professores indígenas cada vez mais se apropriando disso, né? Em especial dos Caingangues. Caingangue tem um trabalho muito bacana em Rio das Cobras, em Mangueirinha, Chupinzinho, assim, que estão assim, se apropriando desse debate, né? Mas eu entendo, aí eu acho que o Cretan tem que falar mais, ele tem mais acesso a isso do que eu, mas a impressão que eu tenho é que os estudantes indígenas sofrem com os mesmos problemas que os estudantes não indígenas devido à questão, em especial os que se encontram no campo, né? Devido à questão da internet, a questão de ter acesso às mídias, então a plataforma, que a impressão que eu tenho é que não vem funcionando no estado do Paraná, né? A mesma exclusão. Eu acho que a mesma exclusão, talvez agravada pela questão cultural, mas é a mesma exclusão, creio eu. Então, pelo menos na aldeia da qual eu moro, se deu início, né, ao ensino, não à distância, porque lá nós não temos internet, então e aí já não funcionou para a gente. O que tem é os trabalhos que eles estão encaminhando, né, os professores fazem as matérias, mandam para os alunos vão respondendo, e até a gente está preocupado se isso aí vai valer como nota no final do ano, né, para a criança poder subir de ano. Então, tem várias preocupações e para nós não funciona. A educação não funcionou para nós até hoje, o modelo da educação, seja por parte do Estado do Paraná ou seja por parte de qualquer Estado, porque o projeto político-pedagógico que é do Estado não tem nada a ver com a gente, né? É uma política aí colonizadora ainda, né? É uma educação de colonizar povos indígenas, colonizar qualquer outro povo, né? Então, tipo, para nós, até hoje a gente não conseguiu fechar ainda uma educação que seja para nós. Imaginei nesse momento, né? Então, tá bem certo. Isso daí é durante a pandemia mesmo.
depois que passou essa pandemia, não tem como sobreviver esse modelo de educação, por mais que o governo Ratinho aí queira, por causa dessa briga que começou lá no Beto Richa, começou no Álvaro Dias, contra os professores do estado, depois veio para o Beto Richa e agora tende a se estender para o Ratinho, para economizar, para professor perder seus planos de carreira, não ter mais professor e só via internet, isso aí não vai funcionar para nós, não. Pode ser que, de repente, ele consiga implantar em outra sociedade, mas com nós, povos indígenas, eu acredito que isso daí não venha a calhar, não. Não. Então, eu não sei se Pedro tem mais alguma coisa para falar, eu queria encaminhar para as considerações finais do professor Paulo e do Cretan, mas também as considerações do Pedro, caso ele não tenha mais nenhuma pergunta para fazer. E quando vocês fizerem as considerações, Cretan, eu queria também que você apontasse para a gente que nesse momento de pandemia, nós estamos vendo as ações solidárias aí dos movimentos populares, da comunidade, e, por exemplo, acompanhei as ações do MST, né, que chegaram também a aldeias indígenas, né, e, enfim, da comunidade, algumas ações institucionais também. Eu queria saber eu queria que você me dissesse, apontasse aí qual que é o canal, qual que é o endereço, qual que é o espaço, as redes sociais, qual que é o que você aponta como o canal aí para a gente poder estar encaminhando as pessoas que se interessarem, quiserem fazer doações, quiserem apoiar as aldeias indígenas aqui do estado do Paraná, entrar em contato com vocês, qual seria esse canal que depois o Joca, na edição desse vídeo, ele vai disponibilizar ali o link, vai disponibilizar esse contato que você nos apontar aí na tela, tanto no YouTube quanto no Facebook, na descrição do vídeo, né? Então, eu queria aí que o Pedro falasse um pouquinho e daí a gente fosse para as considerações finais dos nossos convidados antes de encerrar esse programa. Bom, Teia, Joca, só tenho a agradecer ao Cretan, ao Paulo Porto. Fui um aprendiz nesse debate, saio enriquecido e a gente tem que sempre se aprofundar e buscar conhecer cada vez mais essa luta dos povos originários, dos povos indígenas, dos nossos povos aqui que estão conosco na luta, né? E dizer aí que a gente tem que transmitir esse vídeo, fazer ele rodar, fazer outros espaços como esse, porque nunca é demais, a gente sempre tem o que aprender e hoje aprendi muito e só posso agradecer. E vamos aprofundar esses debates. Obrigado, viu? Bom, eu vou me despedir que eu vou deixar o mais importante por último, que é o Cretan. Então, eu queria agradecer esse convite do Joca, de vocês, agradecer Té, agradecer o Pedro, agradecer ao Cretan. O Cretan é alguém que eu tenho acompanhado já há algum tempo e eu sou um profundo admirador do Cretan, que eu reconheço isso publicamente. Alguém que eu tenho profunda admiração e tenho aprendido muito. Nos encontros que nós tivemos, eu sempre aprendo e saio assim, revigorado, né, nesse debate do indianismo e vendo que essas lideranças indígenas jovens como o Cretan são lideranças que representam as velhas lideranças, né, representam as lideranças que já se foram, mas elas plantaram uma semente muito vigorosa, como o Cretan e outras tantas lideranças, o Neuli, o Teodoro, são lideranças com quais que eu tenho aprendido, o Celso de Ocorri, aprendido assim profundamente, o Wilson de Guaíra. Então são pessoas que eu estou tendo o privilégio de acompanhar aqui no Paraná, né? Então eu queria agradecer o convite de vocês, agradecer esse debate e que são tempos muito duros, não só para os indígenas, mas especialmente para eles, mas que nós iremos superar, não apenas resistir, nós vamos resistir, enfrentá-los e vamos superá-los. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, isso se dá primeiro com solidariedade entre nós e segundo com enfrentamento e mobilização em relação a eles. Eu acho que esse é o recado a partir, não de agora, né, mas esses tempos que a gente tem vivido, e não tem dúvida que nós iremos superar, avançar e nós iremos conseguir fazer com que o Brasil, dia menos dia, se reencontre consigo mesmo. Um abraço a todos, obrigado pelo convite, um grande abraço ao Pedro, até um grande abraço ao meu amigo Pedro. Eu também quero agradecer a cada um de vocês, né? O Pedro, o professor Paulo, que a gente já se conhece há um tempo. Inclusive, quando eu era o cacique Mangueirinha, teve uma situação meio complicada lá da região do Oeste, que ele conhece bem a história, nós conseguimos reverter uma situação lá. E tem coisas que a gente não abre, né? Sobre essas estratégias de luta. Mas conseguimos resolver uma situação bem complicada no Oeste do Paraná, né?
e agradecer até Tavares, né, também aí por ter conduzido nosso debate e dizer assim que talvez eu vou sair um pouco do assunto da pergunta, né? Mas tem vários temas aí que a gente podia ter citado no meio, né? Mas assim, devido ao tempo e também pelos caminhos que seguiu. Mas uma coisa também por parte desse governo que a gente, porque nós sempre olhamos os evangélicos em terra indígena querendo pregar, né, o seu princípio como religião e tirar nossa espiritualidade, que é a parte da nossa cultura. Durante todos esses anos, né? A gente teve mas hoje é pior a situação, porque hoje é a maneira de abrir um caminho para a entrada da retirada de um direito dentro da tua terra e para poder pesquisar e abrir o espaço dela para entrar aí o garimpo, entrar a madeira, né, as madeireiras, a questão principalmente dos índios isolados, né, que a ideia aí dessa política do governo é essa, colocar uma pessoa na frente aí para os contatos com povos indígenas ser um pastor de igreja, né, uma pessoa e se tinha um respeito de alguma maneira, hoje a questão é bem complicada, hoje é perversidade mesmo, hoje não é por querer pegar a Bíblia para um indígena, por querer dizer que a religião dele não é boa e que a outra religião é mais importante, que o outro Deus é mais importante, que o Deus do indígena é um e o Deus do... Agora não, agora é perversidade mesmo, é questão de ir lá para passar o trator, para dizer para o indígena, né, dentro dessa questão de colonizar, de nós se tornar sempre as mesmas pessoas, né? Mas é assim, nós como indígena, né, que eu sempre tenho uma fala, né, que eu sempre falo para as pessoas, todos os governos, quando eles vêm já com uma política genocida sobre a questão dos povos indígenas em qualquer outras comunidades. E nós sempre estamos inovando nossas estratégias de luta. Então, se num governo a gente teve uma estratégia de luta, tem outro governo, ele vem com outro projeto de genocida, nós criamos novas estratégias para poder enfrentar ele. Então, para nós, assim como liderança indígena, talvez se os governos fossem todos iguais, nós não ia existir. Porque com que nós ia brigar? Com quem que nós ia fazer a luta para resistir? Se nós já conhecemos qual que seria a estratégia dele. Então, o Bolsonaro, por exemplo, ele tem a sua estratégia de luta e ele tem o seu projeto genocida, desculpa eu falar assim, ele tem o projeto genocida dele e nós temos novas estratégias de luta para poder enfrentar ele. E aí nós vamos crescendo, vamos nos fortalecendo, a juventude que está vindo vai aprendendo com os mais velhos e eles vão melhorando a cada tempo. Então, cada ano a juventude, porque é eles que pertencem a essa bandeira de luta, né? A nossa é uma bandeira de luta, mas a bandeira de luta pertence a eles, assim como um dia pertenceu a mim por outras lideranças mais antigas que eu. E hoje pertence a esses jovens que vão pertencer à bandeira de luta para outros jovens. Então, qualquer política genocida que vier, de qualquer governo que vier, nós também sempre vamos ter estratégias diferentes para poder enfrentar. E isso que nos torna guerreiro, que nos torna forte, é de desafiar o poder, né? Eu sempre falo que eles são a muralha, né? O concreto, e nós somos a água. Nós vai passar deles, não adianta, tem nos parar não, né? Nem a Itaipu consegue parar a água. Então, não vai para nós, né? Porque não pertence a nós o futuro. O futuro pertence às crianças. Nós só fazemos nosso papel hoje. E mais uma vez agradecer vocês e dizer que sempre vamos estar à disposição. Agradecer pelo espaço, né, que foi nos dado, porque isso daí que faz com que nos fortaleça o nosso movimento, não como pessoas, mas como movimento indígena. Nossos povos, né, fiquem fortalecidos através das nossas falas. Muitas das falas que eu estou aqui é uma fala minha, do entendimento que eu tenho como militante, como brasileiro, né? São falas minhas, que não se cabe também a outros povos, né? Talvez, porque cada liderança tem uma maneira de entender
o momento político, a conjuntura política. Minha maneira de entender a conjuntura política foi essa maneira que eu falei para vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, viu? Eu que agradeço de coração mesmo a presença de vocês aqui, as informações que vocês trouxeram, esse conhecimento todo. E não tinha palavra melhor para encerrar isso, Cretan, do que você citar guerreiros, né? É guerreiros, essa garra e essa consciência que você passa com esse brilho nos olhos aqui, para a gente só anima, viu? Porque se a gente pensar na conjuntura toda, em meio a uma pandemia, a gente tende a se desanimar. E ouvindo você aqui hoje, muito obrigada, tá? Boa noite aí, companheiros, boa noite a todos e até a próxima. Obrigada. Valeu.